vamos a mais uma aulinha de língua portuguesa. Aqui é a professora Monique. E hoje a gente vai falar de impessoalidade textual. Nas últimas aulas a gente vem trabalhando com texto dissertativo, argumentativo. E hoje a gente vai falar, sobre a construção desse texto. Você já deve saber que uma das características principais do texto dissertativo argumentativo é a impessoalidade da linguagem, Quanto mais impessoal a linguagem do texto dissertativo argumentativo for, maior vai ser a sua assertividade, Maior vai ser a boa colocação da tese, a boa colocação dos argumentos. Para escrever textos de uma maneira mais formal, às vezes é necessário impessoalizá-los, isto é, omitir os agentes do discurso para ocultar a nossa opinião pessoal e as diversas vozes que compõem um texto. Esse tipo de postura serve para atenuar, a dialogar e contribuir para uma posição impessoal sobre determinados assuntos. Você constrói a sua tese, que é a sua opinião, mas você tem que colocá-la de uma forma impessoal para ela ser, de fato, efetiva. Você tem que se afastar ela do eu, Dar essa distância para você poder construir um texto de uma forma que a argumentação fique mais livre, que convença mais o seu leitor, o leitor desse texto. E de que forma que eu posso fazer o meu texto impessoal? De que forma que eu posso tirar o eu e colocar o coletivo, naquele texto, naquela opinião, naquela argumentação? Tem aqui algumas técnicas, para que nós possamos fazer isso de uma forma que o texto fique legal, que o texto fique de fato um texto dissertativo, argumentativo e pessoal. E a primeira forma é generalizar o sujeito, colocando-o no plural. Tem que sair do eu acho, eu penso, não, Tem que generalizar. Você pode usar a primeira pessoa, mas é do plural, As pessoas acham, ou a comunidade, você tem que generalizar, sair de si para o outro. Essa é uma maneira eficiente de distanciar-se das emoções e da subjetividade de um texto dissertativo argumentativo. Para isso, botei bem grifado na apostila de vocês, você deverá evitar o discurso da primeira pessoa eu e adotar o uso da primeira e terceira do plural, nós, eles. Expressões como cientistas reconhecem, nossas conclusões e procuramos demonstrar são menos pessoais do que reconheço, minha conclusão, procurei, não, Você tem que generalizar a voz do texto. Ocultar o agente, expressões do tipo é importante, é preciso, é indispensável, é urgente, contribui com o propósito da neutralidade, pois ocultam o agente da oração. Eu acho que é importante? Não. Penso que é preciso? Não. É importante, é preciso, Para quem é importante, para quem é preciso, para quem é indispensável, para quem é urgente? As perguntas ficam sem respostas porque não é possível definir o agente com clareza, o que neutraliza o discurso, além de deixá-lo mais objetivo. Outra coisa, quando você for colocar um agente, opte por um agente inanimado. Essa é outra maneira eficiente de impessoalizar a linguagem do texto. Ao optar por um agente inanimado, a responsabilidade em relação à ação estará diluída, já que não será possível identificar o seu agente, com precisão. Por exemplo, a diretoria da empresa indicou um novo coordenador. Eu tirei a questão de o diretor ou eu indiquei a diretoria, A diretoria é um ser inanimado. Os parlamentares votaram em um projeto de lei. Diferente de eu falar João, Pedro,
né, os parlamentares, o governo não entregou a obra, o governo, tá? Eu estou optando por um agente inanimado, que aí eu estou diluindo, né, o agente dessa oração, desse texto. Evitar o agente pessoal, né, diluir o agente por um agente inanimado, ou também uma outra possibilidade para você impessoalizar o seu texto é o uso gramatical do sujeito indeterminado, né? A ação ela é feita, mas você não consegue determinar por quem. Ao adotar essa técnica, você não permitirá que o leitor identifique com precisão o agente da ação. Ela é muito útil, principalmente quando no texto surgir alguma informação da qual você desconhece a exata procedência. Aprende-se na escola a importância da preservação da natureza. Quem que aprende? Aprende-se na escola. Eu não estou falando exatamente quem é, né? Estou usando o sujeito indeterminado. Acreditava-se que o Brasil erradicaria a miséria e a pobreza, né? São técnicas, são pequenas técnicas de escrita que a gente, utilizando, a gente consegue dar ao texto esse tom impessoal, consegue sair do eu, né? O importante é sair do eu, da primeira pessoa, e dar, né, uma roupagem generalizada para ele. E, por último, a questão do uso da voz passiva. Empregar a voz passiva é uma outra maneira que contribui bastante para a impessoalização do discurso, né? Isso acontece porque, ao utilizarmos a voz ativa, apresentamos um agente explícito, né? Enquanto na voz passiva, esse agente poderá estar oculto. Veja alguns exemplos. As novas descobertas sobre a cura da AIDS foram realizadas em centros de estudos e laboratórios cubanos. Né? Eu falei que fulano, e cientistas realizaram. As descobertas foram realizadas, voz passiva. Está sendo comprovada a importância da escrita à mão no processo de aprendizado, né? Então, uma outra forma de impessoalizar o meu texto é você utilizar a voz passiva. Encerramos a nossa aulinha de hoje, né? Nós estamos trabalhando com um texto dissertativo argumentativo e na aula de hoje a gente trata um pouquinho da linguagem. Nós aprendemos que quanto maior distanciada do eu a linguagem do texto dissertativo argumentativo for, mais eficaz vai ser o meu texto. Então, a gente não deve utilizar primeiras pessoas eu quero, eu faço, eu penso, né? A gente tem que utilizar alguns outros recursos, um sujeito indeterminado, uma voz passiva, uma generalização por um objeto inanimado, né? Pensa-se que é importante, enfim, a gente aprendeu tudo isso na aula de hoje. Se tiver alguma dúvida ou questionamento, é só entrar em contato, tá? Faremos agora uma atividadezinha sobre essa aula. Até a próxima aula!